Pessoal, boa noite. Estamos aqui porque hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que está envolvendo aí o mundo todo, né? Que é em relação ao coronavírus. Eu estou tendo a honra de hoje receber uma pessoa muito especial, que é o Dr. Juarez. Ele vai trazer informações sobre o coronavírus, vai falar um pouco do tema. Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram saber em relação a isso tudo que está acontecendo no universo, inclusive quero deixar aqui o convite para vocês. Durante essa semana, nós vamos fazer um Ho'oponopono específico falando para a gente entrar na energia coletiva do amor, né? Em relação ao coronavírus, para que a gente possa manifestar o que a gente deseja e não o que a gente não deseja, né? Muitas pessoas estão na memória coletiva da dor, de que esse vírus está gerando preocupações, está gerando indiferenças, então trazer essa consciência. Hoje eu vou estar junto com o Dr. Juarez, eu só estou aguardando ele entrar aqui na nossa live para que a gente possa trazer informações para vocês, sim, que estão com dúvidas em relação ao que está acontecendo no mundo em relação a esse vírus, e nada melhor do que trazer uma pessoa que realmente entenda, que é um médico, né? Então o Dr. Juarez logo está entrando aqui, já pega papel e caneta, já convida mais alguém. Nossa, minha tia tá preocupada. Nossa, minha avó só tem falando disso, a minha mãe, a minha irmã, seja lá quem for, o meu pai e tal. Convida para essa live, vai aqui no aviãozinho embaixo, convida mais alguém. Por quê? Porque pode fazer total diferença trazer clareza, porque quando a gente traz clareza nas informações, a gente consegue sair da memória coletiva de dor. Claro que tem companhias aéreas já fazendo aí modificações nos seus horários, claro que há uma movimentação em para todos aí, sejam muito bem-vindos. Já vai deixando aqui nos comentários de qual região do mundo você está, né? Em qual região do mundo. Quando o Dr. Juarez entrar aqui, vocês vão poder deixar perguntas aqui também. A gente vai tentar responder, mas na verdade ele vem para nos trazer muita clareza. Em média, como eu falei para vocês, oscila bastante as visualizações aqui no Instagram, nas lives, porém, em média, a gente está conseguindo atingir de 300 a 600 pessoas numa live. Então, prestar atenção, por quê? Porque o tema que a gente vai falar hoje é um tema mundialmente falado, que é o coronavírus, e pode sim fazer diferença na sua vida você trazer consciência. Só esperando o Dr. Juarez fazer o convite aí, ele já entrou na live, esperando ele fazer a solicitação para que eu possa atender aqui a solicitação dele. Aqui, que legal, bom saber. Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos lá, vão escrevendo aí de onde vocês são. Muito boa noite, Dr. Juarez. Boa noite, Jana. Boa noite. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Aí daí vamos perguntar para o pessoal. Bom. Se vocês estiverem ouvindo a gente bem, só manda um joinha aí para que a gente possa o quê? Trazer as informações com amor e consciência realmente, porque faz total diferença. Doutor Juarez, eu estava até comentando aqui com o pessoal que, em média, as nossas visualizações aqui das lives são 600 pessoas, tá? A gente está tendo essa média de visualizações. Então, todas as informações que o doutor trouxer hoje, que vai trazer clareza, movimentação aí, principalmente para essa questão de pânico, né? Que muitas pessoas estão passando em relação a esse tema que está bem polêmico no mundo, que é o coronavírus. Tem gente da Nova Zelândia, tem gente de Floripa, de Minas Gerais já. Então, está todo mundo falando que está ouvindo bem. Então, fique à vontade, se apresente para o pessoal, a casa é sua, tá? E traga o máximo de informação aí para que a gente possa sair dessa memória coletiva de dor aí que o povo está se colocando, né? Então, Jana, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, a gente se reencontrando de novo, né? Em alguns eventos a gente se encontra e levando informação aí, levando o melhor remédio que as pessoas podem ter, que é informação.
E essa informação, através do teu trabalho aí de orientação e de trabalho educacional emocional, é o que a gente mais está precisando mesmo, né? Eu estou há 26 anos formado, eu sou médico, atuo aqui em Itajaí, na região de Itajaí, e eu estou há 26 anos formado, e esses 26 anos formados me trouxeram muita clareza e muita luz em vários caminhos e jornadas que eu segui. Eu me formei há 26 anos e logo no início descobri que a gente poderia atuar bem mais e aprofundar a leitura do ser humano do que era nos apresentado na escola, na faculdade. Um ser humano que não era só de carne e osso, um ser humano que tinha outros corpos, um ser humano que depois da física moderna veio nos contar aquilo que há 5.000 anos os chineses já diziam, que há 4.000 anos a Ayurveda, enfim, que o ser humano não pertence a um universo, ele pertence a mais universos, porque somos feitos de vários corpos. E aí é que a medicina integrativa, que hoje eu chamo meu trabalho de medicina integrativa, ou uma medicina ampliada, justamente leva essas pessoas a prestarem atenção em alguns detalhes, atuando nesses corpos, não atuando apenas no corpo físico. Então eu me formei médico há 26 anos e fui fazer medicina antroposófica, foi ela que me manteve, inclusive, na medicina. A medicina antroposófica, eu acho que você já ouviu falar na antroposofia, ela é uma linguagem muito maravilhosa do ser humano, porque primeiro nos vê como um ser espiritual, não um ser só físico, não só material, mas que tem já vários universos. Então ali eu fiquei faceiro e feliz, porque ali eu já conseguiria ver, não, eu consigo trabalhar com um ser humano mais completo e eu vou tocar a faculdade e vamos seguir. Admito para você que no início eu estava muito chateado com essa visão ainda muito sectarizada e muito particular do olhar médico tradicional. E aí fui ampliar com homeopatia depois, medicina antroposófica, fiz pediatria também, hoje eu atuo com muitas crianças, e com as crianças eu faço um trabalho, na verdade, com a família, porque através da criança a gente promove, inclusive, uma transformação familiar, você sabe disso, né? Você tem filhos? Inclusive, gente, tenham a oportunidade. Primeiro, segue o Dr. Juarez aqui no Instagram. Para quem não segue ainda, o Dr. Juarez vai colocar aqui embaixo. Legal. Isso. Acompanhem ele, sigam de verdade e assim, coloquem na sua agenda, de preferência 2020. Assistam, eu tô arrepiada do pé à cabeça. Assistam a palestra do Dr. Juarez, que explica, tá aqui, tá? DR, que é do doutor Juarez, né? Que ficou 2 R's ali. Depois eu troquei, assim eu fiz a segunda. Não, tá. É Juarez mesmo. Tá. É Juarez, e o que com acontece? A palestra do doutor Juarez é simplesmente, tu fica assim, mentira, que era isso e ninguém nunca tinha me falado. É fantástico. Vocês vão perceber qual é o órgão mais importante do corpo de vocês. Caraca, que eu passei durante muito tempo na minha vida. Eu quero até agradecer aqui publicamente, doutor Juarez, porque a sua palestra fez diferença minha... Aqui no Mondadori com o Calil? Isso, ali no Hoje Melhor que Ontem. A sua palestra fez total diferença. Isso foi em novembro, tá, gente? Desde que a minha vulnerabilidade seja a força de vocês, desde a minha primeira menstruação, eu sempre tive crises fortíssimas de enxaqueca. Isso atacava o meu fígado. E o que aconteceu? Depois da palestra do Dr. Juarez, e isso eu vou acabar me emocionando aqui, no último mês, que foi semana passada, eu passei pelo meu período e sem ter enxaqueca. Sério? Sério, porque eu compreendi tudo que foi falado lá. Eu espero ter acoplado em mim. Então, assim, eu faço questão de convidar todos os meus seguidores aqui, sigam realmente o trabalho do Dr. Juarez e vão. Quando ele falar assim, vai ter uma palestra na sua cidade, vai, dá um jeito, remarca qualquer agenda e vai. Que bom, gratidão, que bom. Então, mas publicamente. Que bom, Jana. É tão bom, né, Jana? E assim, é tão bom quando a gente consegue fazer, primeiro, aquilo que ama, né?
Eu descobri que através da medicina eu posso não só tocar pacientes, mas a gente pode tocar o público, pode tocar as pessoas num contexto maior. O pessoal gosta muito da minha conversa, porque primeiro eu não levo um mediquês, eu levo um português, e eu levo detalhes fundamentais que a antroposofia, que a medicina quântica, que é o próprio ortomolecular, enfim, hoje nos mostra, né? Então é muito legal quando a gente pode, assim, nossa, ter um feedback tão bom quanto o teu, assim. Que bom, isso é muito bom. E realmente temos que cuidar do nosso fígado, do nosso intestino, né? São elementos importantes, inclusive agora, nesse momento, né? É um momento em que você mesmo falou, é um momento de pânico e um momento onde o medo veio se instalar. E quando a gente fala de medo, a gente está falando de uma parte da gente que sente o mundo. A gente está falando de uma alma. Alma, que do latim vem psiché, que vai dar psicologia. Ou seja, nós temos uma parte do mundo que sente, uma parte da gente que sente o mundo, que eu posso chamar de alma, que os psicólogos trabalham muito bem. Você, como coach emocional, trabalha muito bem com essa alma que literalmente está entre nós e o síndico maior do nosso organismo, que é o nosso espírito. E que ele sim é responsável por nos manter íntegros, imunes e firmes. Tudo passa por ele. E no meio do caminho está a nossa alma, entre o nosso corpo físico e esse síndico está a nossa alma. E aí, a medicina antroposófica, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, enfim, a mecânica quântica, tudo isso vem a nos hoje mostrar que quando um ser humano, ele foca, ele tem um pensamento direcionado a algo, ele sente, reverbera, sente aquilo, e ele age com vontade e amor nesse ato, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue colapsar a função de onda. As coisas acontecem, a gente entra numa coisa chamada coerência. E coerência eletromagnética. Quando a gente entra nessa coerência eletromagnética, as nossas moléculas, nossos átomos trabalham, eu até diria, dançam da melhor maneira possível, porque os nossos átomos dançam, os elétrons vivem dançando. É por isso que a gente tem que acordar todo dia, escolher qual música a gente vai dançar naquele dia, qual música a gente vai dançar naquela semana e aqui naquele mês. E quando a gente foca o pensar, esses sentimentos, e foca essa ação voltada, né? Porque não adianta eu só ter fé, eu tenho que realmente fazer as coisas, aí a gente consegue ter coerência. E o meu sistema imunológico fica muito mais firme, muito mais firme. Que bacana! Gente, olha quanta informação. E quebrando aqui vários paradigmas, vários tabus de que médico não tem essa visão holística, essa visão terapêutica, essa visão quântica do mundo. Doutor, é o que eu estou falando para vocês, sigam, porque vale muito a pena o conteúdo que ele tem para nos passar. Tem um dia específico de live, doutor Juarez, no seu canal? Não, ainda não. Nós estamos para fazer um dia específico que será provavelmente numa quarta-feira. Mas aí eu vou deixar anotado, o pessoal que entrar no site e nas redes sociais vai estar, enfim, sendo informado. Porque eu acho que essas lives são maravilhosas. A gente, num bate-papo e numa conversa, vai resgatando e trazendo coisas que às vezes, né, até num material preparado, a gente não poderia entrar, né? Quando você traz um detalhe, eu consigo entrar nesse detalhe, né? Com certeza. E, aliás, pessoal, depois eu vou resgatar essa live e eu vou colocar legal. no canal do YouTube, ok? Então vai estar lá no canal do YouTube. Depois, para quem não segue, eu vou colocar aqui certinho para que vocês sigam. Por quê? Porque muitas vezes você queria convidar alguém para essa live agora, aqui no aviãozinho, e a pessoa não está online, no Instagram e tudo mais. Como eu falei, em média é de 300 a 600 pessoas que vão assistir essa live. Tá? Então é muito importante porque depois, colocando disponível em outro lugar, né, que é o canal do YouTube, vai trazer muito mais informações. Então, fica aí a dica. O doutor Juarez vai passar informações em relação ao coronavírus, que está causando aí uma memória coletiva de dor, né, na humanidade, e a gente precisa focar em sair dessa energia. Como eu falei para vocês aqui, a gente vai fazer um Ho Oponopono específico em outro dia desta semana, porque é um tema que vale a pena a gente trabalhar a energia. Então, de novo, doutor Juarez, pode passar todas as informações possíveis e necessárias aí para trazer o máximo de clareza. E para quem acompanha o doutor Juarez e ainda não me segue, também fique à vontade de trazer mais amor e consciência aí, me acompanhar aqui no Instagram, que também tenho vários convidados, adoro convidar
Aliás, é a nossa primeira live, né, doutor Juarez? Porque a É a gente vai nossa fazer outras primeira. juntas. Sim, 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 sim. É bem isso. Sigam a gente, né? Enfim, e tragam e levem para vocês esse espaço, né? De mais um espaço de informação. Você mesmo trouxe um detalhe. Nós estamos aí vivendo mais uma virose. E uma virose, digamos assim, que está já chegando numa pandemia. É quando se espalha realmente mundo, né? Quando se espalha pelo mundo um contágio de um vírus. Aqui tem alguns detalhes que eu queria estar conversando com vocês, que é justamente para a gente fazer um diferencial. Eu quero falar do vírus em si, quero falar das pessoas que vão receber esse vírus. Nós já tivemos, e não é a primeira vez, né, Jana, que não é a primeira vez que nós estamos entrando em contato com um vírus aí no planeta, e esse vírus está se espalhando. Agora muito mais, né, aviões, o acesso é muito mais rápido, então a gente está espalhando literalmente. Quando pega e começa num país como a China, com 1,5 bilhão de pessoas, é óbvio que a gente vai ter um índice muito grande de contágio e um índice, inclusive, muito alto de letalidade ou de mortes, o que faz a gente entrar num pânico. Mas vamos falar do vírus em si. Esse vírus, ele tem esse nome corona porque ele tem um desenho que parece uma coroa. E como qualquer vírus, como teve outros coronas que vieram em 2003, vieram depois mais à frente um pouquinho, o SARS-1 e o MERS lá no Oriente Médio, que tinham inclusive uma gravidade, uma letalidade muito maior do que esse, muito maior, e que inclusive pegavam pessoas de outros níveis, que não só os velhinhos, vamos dizer, não só os idosos que estão agora num grande risco. Eu, como pediatra, até fico mais tranquilo que as crianças não estejam desenvolvendo, como no H1N1, um quadro respiratório mais intenso, ou sejam tão afetadas, mas eles são, tristemente, eles são vetores, eles acabam levando essa zoonose. Esse vírus veio do encontro, ela vem de um animal, ou seja, é uma chamada zoonose, onde em contato com o ser humano gerou um processo infeccioso. Esse processo infeccioso, que como a maioria dos vírus, é temporário, por isso que vocês estão vendo que seriam 14 dias em média para a gente poder estar, digamos assim, em quarentena, não é uma quarentena, é 14 dias, mas ficar em repouso ou em casa, em domicílio, se você está gripado ou se você suspeita que possa ter, é porque ele tem um tempo de ação. Tu vê, um vírus é um bicho que, primeiro, Jana, ele precisa de um outro ser para viver. Ou seja, o vírus ele sempre vai transmitir de uma pessoa a outra, porque ele não consegue ficar mais do que 24 horas caído digamos, numa maçaneta ou num lugar onde a gente, um corrimão, mas ele fica 24 horas e tem a chance da gente passar nas nossas vias aéreas respiratórias, porque é através das vias aéreas respiratórias que esse corona nos entra, nos invade, e ali sim ele começa um processo de multiplicação quando ele entra nas células. Então ele é um ser, digamos, mais fraco, inclusive, que não vive muito tempo fora desse corpo e de uma célula, por isso que ele tem que infectar e aí sim ele começa a fazer um processo. Um processo que pode ser desde um quadro em que eu nem note que eu estou com o vírus, ou eu fiz um espirro, ou eu tive um mal-estar respiratório rápido, um desconforto, uma dor de garganta, uma irritação na faringe, e sigo a minha vida normal. Só que existe uma porcentagem hoje, se a gente for ver, nós temos até online os dados estatísticos, fantástico, né? Tu vê, para a medicina e a nível estatístico, a gente está aprendendo muito com esse vírus, porque nós estamos unindo informações, nós estamos tendo acessos, todo mundo ao mesmo tempo, digamos, dessa disseminação ou da possibilidade de ele estar indo para um lugar ou para outro. Claro, temos que ter o cuidado do medo e do pânico, que é aí que mora o grande perigo e que a gente vai estar falando também. Mas ele está, tu vê, mais ou menos 162 mil casos confirmados até agora. Nós temos aí 6 mil mortes presentes desses 162, ou seja, continuando a manter aquela estatística abaixo de 2,3, 3, dependendo dos locais. Por exemplo, na Itália aumenta um pouquinho, os idosos tendo um índice de quase 10 ou acima de letalidade. Mas é um vírus que, na maioria das vezes, ele por ser muito contagiante,
ou seja, muitas pessoas irão entrar em contato com esse vírus, e isso é que vai trazer, digamos, o desconforto para nós. Porque se a gente for olhar a nível populacional, Jana, nós vamos dizer assim, um vírus vai circular mais, e circulando mais, ele vai ter um índice maior de mortes, vamos dizer assim, ou de complicações. Mas não quer dizer que ele seja grave. Ou seja, Jana, se eu estou olhando para a população em si, eu posso dizer que esse vírus ele vai dar trabalho. Por quê? Porque ele vai chegar a muitos espaços rapidamente. Mas se eu for olhar a nível pessoal, individual, é um vírus que não traz tantos riscos e danos quanto, por exemplo, o H1N1 dos anos passados. Eu mesmo, já no ano passado... então nós temos esse aspecto. O ano passado, eu peguei H1N1, né? Vários pacientes que a gente atendeu tinham, enfim. Eu acabei pegando esse H1N1 e me deu um quadro de gripe muito forte, muito intenso, né? Porque eu, digamos, não estava no grupo de risco dos bebês, no caso do H1N1, e das grávidas, e nem dos idosos. Então eu passei 4 dias de cama, fervendo em febre. Nós vamos falar que aí está um grande elemento, um grande remédio que o nosso corpo lança a mão. Você sabia que a febre, olha que interessante, você sabia que a febre, a bisavó, há 70 anos atrás, a bisavó, ela já sabia disso. E olha só, Jana, ela não tinha Dr. Google, ela não tinha um pediatra meio metro de distância, ela tinha 10 filhos no meio do mato. E ela não se apavorava quando começava uma febre. Mas por quê? Porque essa vovó, a bisa, era louca? Porque essa bisavó, ela não tinha noção do perigo? Não, gente. Não tinha responsabilidade, né? Não tinha responsabilidades. Não, essa bisavó, ela tinha, sabe o quê? Essa bisavó, ela tinha consciência. E ela tinha sabedoria. Ela aprendeu, à medida que foi treinando os filhos dela e vivendo quadros infecciosos com os pequenos, ela foi treinando e aprendendo e sabendo que a febre, ela tem que ser conduzida e não cortada. Por quê? Porque vírus, Jana, e aí eu entro na conversa como pediatra para as mamães que estão nos assistindo, vírus, a criança até os seus 5 anos de idade, 5 a 7 anos de idade, você sabia que mais de 90% das vezes que entrar um bicho dentro deles, geralmente vai ser um vírus. Por isso que a maioria das vezes as mamães levam as crianças pequenas no pronto-socorro, é uma virose, é uma virose, é uma virose. E realmente é uma virose porque os vírus é que contagiam e contaminam mais os pequenos. Principalmente os pequenos que quando vão frequentar uma escolinha, que ali no inverno ela muda o nome de escolinha para Clube do Ranho, quando ela vira o Clube do Ranhozinho ali começa todo o processo de contágio e recontágio dessas viroses. Mas olha que interessante, vírus, Jana, é o que mais pega os pequenos até os seus 5, 7 anos de idade. E você sabia que para vírus a gente não tem remédio efetivo? Por exemplo, para o próprio H1N1, para o próprio influenza, nós temos as vacinas, mas nós não temos remédios que sejam 100% efetivos. Você sabe qual o remédio que a Mãe Natureza nos deu? Ela nos deu 2. Primeiro, ela disse que vírus só morre com 2 coisas, e a bisavó, no meio do mato, sabia disso. Morre com calor e tempo. Vírus morre com calor e tempo. Febre e tempo. Por isso que o pessoal estava assim tão tranquilo com relação ao Brasil, porque o Brasil ainda está quente e, teoricamente, atrapalha um pouco o contágio e a disseminação e a multiplicação dos vírus. Né? A bisavó no meio do mato, ela já sabia uma coisa que a medicina moderna hoje já vem a comprovar. Você sabia que quando o meu sangue ele esquenta, porque a lareira aqui em cima, onde tem o hipotálamo, né, que é a lareira, quando o meu sangue esquenta porque um bicho entra dentro de mim, hoje já está provado que os nossos soldados, macrófagos, neutrófilos, todos correm mais rápido. Ou seja, o nosso sistema imunológico ele amplifica as ações. E o que acontece? Acontece que o vírus, por exemplo, hoje a medicina já sabe, tu vê, a bisavó foi aprendendo isso através do exercício com os filhos. Hoje a gente sabe que o vírus a 38, 38,5 para de se multiplicar. E começa, assim, a ficar fácil do meu soldado ir lá e matar esse vírus. Por quê? Porque eu vou dizer para vocês, é o nosso sistema imunológico que vai nos deixar ter uma virose grave ou não. Ou seja, agravar uma virose ou não. A gente sempre bota e aposta, né, Jana, as fichas nos remédios. Pois eu vou dizer para vocês,
Vocês sabiam que o antibiótico, quando ele é tomado, não é ele que mata a bactéria que está entrando. Bactéria essa que é o segundo bichinho que mais entra dentro da gente. Primeiro o vírus, depois a bactéria, principalmente nas crianças. Bactéria não é que ele morre com o antibiótico. O antibiótico, ele rompe a estrutura, ele mexe na estrutura daquelas bactérias e os nossos soldados é que vão lá para se atacar e poder defender o organismo. Ou seja, nem quando a gente tem uma bactéria, a gente aposta ou o trabalho todo é do remédio. Por isso é que a gente tem que ter noção e tomar consciência do que a gente precisa estar fazendo nesse momento, para que um vírus, que inclusive não gosta do calor, a gente possa estar utilizando esse calor como elemento importante terapêutico aí. Claro que ele não é ele, então vamos de novo. Assim como vocês vão ver, a gente vai falar aqui da suplementação de vitaminas, a gente vai falar aqui de vários fitoterápicos, coisas que a gente pode estar aqui dando um toque, uma dica, porque eu não posso receitar isso online, mas eu vou dar uma dica para vocês. Tudo isso, na verdade, serve para potenciar. Não é isso que vai matar o vírus, não é um remédio específico que mate e desestruture o coronavírus e nem o influenza, por exemplo. Mas você tem várias ações que a gente vai fazer que vão potencializar as nossas defesas. Ah, e outra coisa, doutora Aurel, gratidão aí pelo compartilhar. A gente está vendo um movimento, e eu trabalhei 16 anos com produto médico hospitalar, então eu sei que acontece muito isso na indústria farmacêutica e hospitalar e tudo mais. A gente está vendo frascos de álcool gel, por exemplo, que custava R$10, sendo vendido a 55, por exemplo. A minha pergunta é bem popular, eu acho, digamos assim. Se eu tiver uma boa lavagem das minhas mãos, das minhas unhas, com um sabonete, e manter essa higiene. Isso, ou escovinha. Vai fazer o mesmo efeito? Vai fazer um efeito melhor? Porque o nosso cuidado é tipo, peguei numa maçaneta, peguei um Uber, abri a porta e direto eu já faço aqui, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado, talvez, de zelar por mim, né? Não vou botar a mão, mas agora eu vou chegar no prédio ali, eu já vou direto ao banheiro para lavar bem as minhas mãos. E a escovinha pode ser até uma escova de dente, gente. Leva dentro da bolsa, mulherada. Uma usada, enfim. Isso. Mas é mesmo, viu, Jana? O detalhe mais importante realmente é limpar, é lavar. Então, com sabonete é melhor do que o álcool gel. Mas o álcool gel é algo que eu possa carregar para lá e para cá e posso justamente aplicar quando eu não estou lavando a mão. Então, eu estou num restaurante, eu estou num local, eu posso usar ele quando eu vou pegar um talher, um elemento assim. Mas ele não é ele, o mais importante é lavar as mãos. E olha que detalhe importante, né, Jana? Você falou assim, essa onda de medo, agora esse estado justamente de pavor. Eu costumo dizer para os pacientes, o ser humano tem duas maneiras de aprender na vida, e a gente sabe disso, ou é através realmente de um ato amoroso, ou é de um ato doloroso que faz a gente mudar os nossos hábitos, a nossa vida, fazer a gente comer direito, fazer se mexer direito. Ou seja, essa dor ou essa doença que está chegando aqui está fazendo com que nós tomamos, primeiro, consciência de que somos frágeis, que realmente somos frágeis e que para isso nós precisamos nos unir. Nos unir em que aspecto? Poxa, não é unir de abraçar, beijar, o que eu até fico triste, chateado, porque quando a gente para ver que saúde e longevidade ela é potencializada e alimentada por relacionamento, você já sabe disso, afinal de contas você trabalha com isso. Harvard tem estudos há 70 anos mostrando que os relacionamentos que nos mantêm saudáveis e vivos, não é dinheiro, não é nada disso, mas, poxa, no momento em que eu não posso então abraçar mais as pessoas queridas ao meu lado. Isso é um detalhe ruim que com o tempo a gente vai ter outros tipos de digamos assim, de trabalho, de relacionamento. Mas esse medo está fazendo com que as pessoas tomem consciência da higiene, daquele a gente chama de toalete, né? Dessa higiene, desse exercício de manter-se limpo e bem cuidado. Aquela toalete, aquela educação para doenças respiratórias, aprender a tossir num braço, aprender a não levar esses perdigotos, essas gotículas por todos os lados. Então tem um aspecto positivo aí, né? Eu acho muito legal porque tem um aspecto positivo que está trazendo educação
no sentido de promoção de salutogênese. Eu há muito tempo venho, e a medicina antroposófica bate nessa tecla, salutogênese. A gente está numa era agora, né, Jana, em que a gente tem que parar. O corona e essas infecções vêm para falar da patogênese, ou seja, a gente olha para o vírus, fala do vírus, descreve o vírus, mas não pode esquecer que nós, seres humanos, é que temos que estar alinhados e afinados para que nenhum outro vírus, esse que, digamos, é fraco num contexto de outros que nós temos por aqui, que nós tenhamos possibilidade de estarmos mais fortes e firmes com relação a isso. Porque, vou dar um exemplo, eu sou médico, eu encontro pessoas doentes direto. E pergunta para mim, Juarez, você vive doente já que você encontra pessoas doentes? Não. E é aí que está o segredo. Eu não atendo de máscara, gente. Eu não atendo me protegendo atrás de uma bolha. Não. É porque justamente eu proporciono para mim, a nível mental, a nível emocional, a nível etérico, vital, com uma boa alimentação, com bons nutrientes, e no meu corpo físico, através de movimento, eu promovo nele um estado de salutogênese, de manutenção da saúde. O que a gente tem que parar é porque nós estamos nessa, né, Jana? Nós estamos querendo prevenir doenças, tratar doenças e remediar as doenças, mas não é isso que o ser humano está precisando. Mas devagarinho as pessoas vão acordar e estão acordando para realmente olhar para si. O grande segredo disso tudo é parar e dizer assim, como é que um bicho que eu não consigo nem ver, ele consegue me desestruturar? Primeiro ele está destruindo emocionalmente, né? Está todo mundo aí nesse pânico todo, como você mesmo falou. E que emocionalmente detona com o nosso sistema imunológico também, porque começa a circular hormônios, cortisol, começa a circular elementos que vão atrapalhar os meus soldados. Então, assim, precisamos voltar a olhar para os doentes, ou seja, para nós. E como que a gente pode se estar prevenindo e nos mantendo saudáveis nesse momento delicado? Então, uma coisa que eu gosto sempre de compartilhar aqui com o pessoal que segue o Dr. Juarez é que, por exemplo, vamos colocar de uma forma básica o que o Dr. Juarez está te passando. Imagina que você tem 4 corpos. É o teu corpo físico, teu corpo emocional, teu corpo mental e teu corpo energético. Para o físico ficar doente, adoecer e abrir a porta para algum vírus, alguma bactéria entrar, o teu emocional tem que estar abalado. O que está acontecendo? Está acontecendo uma memória coletiva de abalo, de dor, de sofrimento. Isso. E o que acontece? Eu me torno mais frágil, eu me torno mais acessível e suscetível a esse vírus. Então, prestem atenção, se observem. Que bom, olha só, o Dr. Juarez falou aqui, faz parte do nosso processo evolutivo. Para quê? Para a gente retomar a nossa educação, de espirrar aqui no antebraço, de usar e levar um álcool gel na bolsa, de levar uma toalhinha, de ter novamente o hábito de... Gente, quanta gente, vai lá no fast food, compra, pega o cartão, passa na maquininha e tal, senta e come. Sem lavar a mão, sem fazer nenhuma higienização. E mulheres, por gentileza, creme não é higienização, ok? Não. Creme não é higienização. Não. Me corrija, doutora Araújo, se eu estiver errada. Não é. O creme não é como elemento. Tem que ser o álcool gel ou o álcool mesmo, né? E o sabonete é o mais importante. Então, e essa questão do medo, né? Você estava falando assim, nós temos uma parte do ser humano, segundo a antroposofia, nós temos esses 4 corpos. Você até trouxe outros nomes, mas eles seriam basicamente os mesmos. Eu tenho um corpo meu que é o físico, que é esse que nós estamos vendo. Nós temos um corpo que nos mantém vivos. Esse corpo físico nós recebemos do reino mineral no surgimento do planeta. Nós aprendemos com o reino mineral a constituirmos essa estrutura física que nós temos. Tanto é que, falando em minerais, quando a gente vai num laboratório tirar um sangue, muitas vezes a gente vai dosar inclusive minerais. Então o nosso corpo físico ele é estruturado pelo reino mineral e aí nós temos sim aí um elemento importante que dá para ele a capacidade de crescer e se multiplicar, que é um corpo de vida, que eu posso chamar aí de um corpo
etérico, segundo algumas filosofias, ou dentro da homeopatia, um corpo de vida, vital. Esse é nutrido pelo reino vegetal, por isso que quando eu como um vegetal, quando eu como uma fruta, algo que tem aquela capacidade que vem do reino vegetal, eu estou comendo forças que me mantêm vivo. Então, por que é importante eu comer uma fruta e uma verdura, em vez de comer uma farinha ou uma carne? É porque eu estou comendo ali o sol que construiu aquela estrutura, aquela fruta, aquela verdura, o sol e todas as forças e os campos de forças que estavam ali dando a capacidade de crescimento e reprodução, eu vou me nutrir com aquelas forças que vão me manter nutridos e vivo. Ou seja, comida boa, viva, é a mais importante que a gente tem que ter. Por quê? Porque o Hipócrates, o pai da medicina, já dizia, nós temos um médico interior. E esse médico interior, eu preciso nutri-lo. E é interessante que a nutrição funcional, hoje em dia, o pessoal que estuda a ortomolecular, Jana, eles já vêm resgatando o que esse pai da medicina nosso, ocidental, Hipócrates, já dizia, que realmente o remédio está no alimento e que nós temos que usá-lo como elemento. Na verdade, eu costumo dizer para meus pacientes assim, a gente tem a ideia de que um remédio ele só se encontra numa farmácia. Na verdade, na farmácia a gente só encontra os remédios que remediam e que controlam dores, sintomas. Mas eu não tenho na farmácia. Na farmácia a gente não compra saúde, Jana. Na farmácia a gente compra instrumentos que ajudam a gente a passar por aquelas crises, mas não compramos a saúde em si. E é muito importante a gente ter essa noção, porque primeiro a gente volta a apostar na gente. Quando eu pego uma família lá no consultório que começam a desenvolver um olhar mais integrativo e mais assim, digamos, natural do que é estar vivo e adoecer, quando eles começam a entrar nesse contexto e entender que a gente vai contando para eles, eles aprendem, eles param de ser pacientes, como foram a vida toda, sentados nas cadeiras, recebendo receitas e achando que iam comprar os remédios nas farmácias, e eles começam ali no nosso trabalho a serem atuantes, Jana. E eles precisam serem atuantes. Por quê? Porque médico nenhum cura ninguém. Médico nenhum cura ninguém. A gente tem instrumentos que impulsionam as pessoas a chegarem naquele estado de coerência, equilíbrio físico, etérico, anímico, espiritual, que é o energético, que você pode chamar. Então, a gente tem essa capacidade. O médico ele tem como dizer para você, esse é o caminho. E aí a gente seguir aquele caminho. Mas não é um outro que nos leva a um estado de equilíbrio imunológico. Na verdade, somos nós. Você lida com relacionamento, você sabe disso. Porque eu posso estar num relacionamento tóxico e se eu estou minado, se eu estou munido de vários elementos que eu me mantenho bem equilibrado, até eu resolver esse relacionamento tóxico, eu consigo me manter em equilíbrio e saúde, não é assim? Com certeza, nossa, falou tudo, assim, gente, é por isso que eu falei, né, eu tenho que convidar o doutor Araújo para fazer uma live Juarez. aqui, porque, doutor Juarez, estou agora aqui Juarez. viajando em vários, né, vários processos que eu já passei, assim, nossa, eu gosto de falar que às vezes o médico nos coloca em um estado hipnótico, sabe? Então a gente tem que tomar essa consciência também. Olha o que a bisavó fez lá atrás em questão do tempo e da febre. Então, gente, anota a dica aí. Primeiro, tá febril, tá com uma febre, é um processo de cura, de limpeza do seu corpo. Então, presta atenção nisso. Outra coisa, mas doutor Juarez, o que eu vou fazer? Talvez beber muita água, fazer higienização das mãos, do ambiente também. Por exemplo, você tem um escritório, um consultório, não custa nada de vez em quando levantar lá, passar um alquinho na maçaneta e tal, fazer esse movimento, não custa. É uma questão de realmente a gente se educar para preservar, eu nem digo, mas para a gente ter essa consciência de que não precisa remediar, né? Não precisa, a gente pode já criar consciências aqui. E eu queria saber uma coisa, eu até botei a bandeirinha do Brasil aqui, ó. Tá junto comigo a bandeirinha do Brasil.
Como que está o momento hoje, coronavírus no Brasil? Como que eu posso ou não identificar sozinha? Eu posso ou não ter alguma forma, mais do que a gente está falando aqui, a psique, a energia, tudo, algo mais que eu possa fazer para trazer consciência em relação a isso? Porque assim, ó, também, gente. Se você está passando por algum processo de vírus ou bactéria, você está sendo instrumento, você está se doando como instrumento para o processo evolutivo do planeta, ok? Dessa vez não foi o Brasil que se doou, foi outros países aí que começaram e automaticamente agora outros e outros, né? Então, tudo que Isso. o Dr. Juarez está trazendo aqui é para trazer aí amor e consciência para esse processo. Então, as Isso. perguntas são as seguintes. Algum tipo de alimento tem alguma idade específica? Como que está a questão do nosso Brasil? Eu tenho que, por exemplo, não fazer mais os meus eventos, reagendar porque vai ter um número maior de público, ou não ir a algum evento? Tem alguma coisa assim específico mesmo? Ou é um pânico político, social, e eu digo até da indústria farmacêutica aí, talvez, Uhum. que tá fazendo Também. esse movimento? Então, mas deixa eu te contar. Assim, tu sabes que o nosso país ele está muito bem equipado e uma das coisas que mais melhor funciona assim, do sistema de saúde público, um dos que melhores funciona somos nossos, né? Do Brasil, é o nosso do Brasil. Nós estamos agindo preventivamente e está sendo muito legal. Por quê? Porque eles estão tendo, nós estamos com quase 100 casos aí mesmo, né? Computados e firmados no Brasil. Pessoas começaram com as pessoas vindo de fora, agora já começa a ter aquela contaminação um para um, ou seja, as pessoas já estão passando de um para outro, ou seja, é possível sim em várias cidades a gente já terem pessoas que já estejam contaminando outras. Por isso que preventivamente os eventos em várias regiões do país estão sendo limitados. Eu soube do Rio de Janeiro, nós temos, né, vários lugares, por exemplo, aqui eu estou sabendo agora que as universidades aqui em Florianópolis irão também dar um período aí de alguns 15 dias, em média, se eu não me engano, para poder o pessoal ficar em casa. Então, esse isolamento ou esse evitar estar em aglomerado é muito interessante. Apesar desse vírus, de novo, ele não ser forte, ele não ser brabo, vamos dizer assim, e tão letal, mas ele espalha muito fácil. Então, o triste é que nós vamos ver um número muito grande, e quando tem um número muito grande, mesmo ele tendo uma letalidade de 2, 3%, vai aparecer pacientes doentes e que cheguem à morte. Principalmente os idosos até agora. Tu vê, um dos vírus mais estudados mais rapidamente está sendo esse. Mas a gente até então está aprendendo ainda, né? Ele pega mais os velhinhos, a gente poupa as crianças, então, de novo, eu como pediatra, eu fico tranquilo com relação às crianças, só não tão tranquilo porque eles são vetores, então, assim, a dificuldade de encontrar um vozinho, uma vozinha, o neto encontrar esse vozinho, essa vozinha, pode haver aí, sim, uma disseminação até sem a criança ter os próprios sintomas, né? Mas, assim, o país está agindo bem, nós temos alguns casos, só que nós temos que evitar, e por que eles fazem esse tipo de coisa? Vamos preventivamente, como na Itália, enfim, alastrou-se muito, muito rápido. E por que até que alastrou na Itália muito rápido, né, Jana? Porque os italianos são os brasileiros da Europa. Eles se beijam, eles se abraçam, eles cantam junto, né? Ou seja, eles têm um calor humano muito grande. Né? E aí esse calor humano fez com que esses excessos de relacionamentos espalhasse esse vírus. Mas, de novo, a gente precisa acordar para repensar o que é que ele está querendo nos dizer. Será que nós temos que aprender justamente a potencializar e olhar para si e melhorar imunologicamente a gente? Ou a gente tem que continuar mirando e olhando para os bichos e achando que é eles que são o problema? Gente, a gente vive encontrando bichos manhãs, tardes e noites. Eu mesmo, entrando em ambiente hospitalar, eu estou cheio de bichos. Inclusive, na minha boca, eu estou cheio de pseudomonas, bactérias absurdas que podem, sim, desenvolver em mim quadros graves. Por que eu não desenvolvo? Por que algumas pessoas que eu encontro não desenvolvem? Porque a gente tem um sistema imunológico que está muito mais firme, está muito mais atento. E é isso que a gente precisa fazer. Então, a gente tem que olhar e potencializar isso.
potencializar o nosso sistema imunológico. Não existe remédio para o vírus, mas existem vários detalhes importantes que a gente pode estar fazendo para melhorar a nossa imunidade. É como um combate, é isso? A gente vai criar coisas, situações para criar uma imunidade que a gente passa hoje. Como é que é? Hoje, então, Falhou a ligação. A gente vai criar defesas para a nossa imunidade, então. A gente vai ter atitudes, alimentação, o cuidado com a higiene pessoal, né? E com os demais, assim. Eu acredito que nos ambientes mais públicos, tipo universidade, shows, onde tem uma plateia, eu acho que é pela falta de educação mesmo do povo que espirra um em cima do cangote do outro. Ah, não, lugar assim fechado, festa, não tem nem como, né? Não tem nem como, não dá para ir o pessoal de mais idade, não dá para ir mesmo, né? Mas vamos falar então do que como a medicina integrativa pode estar ajudando então esses pacientes. Primeiro nós falamos um pouquinho de que era o vírus, né? Quem entrou aí está escutando a gente. Eu até quero dizer que a Regina, ela está teclando com a gente aqui, não sei se tu viu aí, é uma senhora de 57 anos, né? E que está com febre agora à noite, inclusive, né? E ela tomou um paracetamol. Deixa eu trazer um detalhe para vocês. Se eu falei para vocês que a febre ela é amiga, não é inimiga, que a febre é um remédio que a gente pode estar utilizando para poder estar potencializando as nossas defesas, a febre ela deve ser, digamos, curtida. Geralmente a briga de um vírus ela vai durar 2 a 3 dias, tá, Jana? 2 a 3 dias é o início do processo. Por isso que desses 2 a 3 dias eu vou desenvolver febre, vou estar caído, começam a coriza, começam a tosse, ou pode começar com esses sintomas. E aí, tristemente, até quero trazer um detalhe para vocês que estão nos escutando, a gente corre para a farmácia e diz assim, o senhor tem aí um antigripal, um remedinho para gripe? Pois eu vou dizer para vocês, não existe remédio para gripe. Existe remédio para esconder os sintomas da gripe. Então, a gente, quando vai numa farmácia e vai procurar um remédio para gripe, eles vão dar um antitérmico, eles vão dar um remedinho, um antihistamínico, provavelmente para não deixar escorrer o nariz, eles vão dar um antituxígeno para você não tossir. Mas espera aí você não vai ter esses sintomas 2, 3, 4, 5 dias e aqueles mecanismos básicos e principais para me manter afastando os vírus, que é o calor para não deixar ele se multiplicar, nós já falamos disso. Ou seja, eu vou me manter resfriado. Tudo que o vírus precisa para se multiplicar dentro de mim. Eu vou estar cortando a minha coriza. Para que eu tenho coriza? Eu tenho coriza que é para poder o bicho literalmente sair da minha fossa nasal e como qualquer lugar que eu preciso limpar eu uso água, é produzido muco, secreção pela mucosa e vai sair essa secreção. Ou seja, a coriza foi feita para ser posta para fora, não para ficar para dentro. Porque se começa a usar muito antigripal, o que acontece? Pode ressecar e manter secreções, dali a 5 dias a pessoa vai fazer, sabe o quê? Uma sinusite, que é o que é complicações mais comuns de uma gripe, de um quadro de gripe, né? E aí eu tenho a coriza e eu tenho... Algumas pessoas estão falando aqui da vitamina C, tá? Gente, a melhor vitamina C é a goiaba. Não é para correr na farmácia e comprar vitamina C. Come goiaba. Goiaba tem muita vitamina C. O doutor Juarez falou aqui, como frutas. Gente. Frutas. No nosso campo etérico e no nosso campo físico vai melhorar. Mas é só porque estava muita gente comentando da vitamina C aqui, eu fui obrigada a compartilhar. Não, nós vamos. A vitamina, nós vamos chegar nos suplementos, tá, gente? Eu só estou falando de detalhes anteriores. E principalmente essa, né? Como a Regina aqui. Eu tomei um antitérmico agora e minha temperatura está baixando. Eu vou ensinar depois, no final, aqui o pessoal que fica até o final, eu vou ensinar a dinâmica da febre. Eu até tenho no site, quem quiser, juarezfurtado.com. Lá vocês conseguem linkar e acessar um vídeo que eu tenho sobre como conduzir a febre. E no YouTube eu tenho vários vídeos falando de um método criado baseado na história das bisavós. Hoje a maioria dos meus pacientes não usam mais antitérmicos, é muito raro eles usarem. É muito legal, né, Jana? Porque é menos uma droga, menos um veneno que os pacientes vão estar usando. Já basta o supermercado com 100 prateleiras de produtos alimentícios, a gente precisava ter 3, né? E tem 100 prateleiras lá, quando não tem 1000 naqueles hiper e mega mercados. Então, eu tomo um antituxígeno e eu não deixo tossir e pôr o bicho para fora. Ou seja, quando eu vou na farmácia tomar um antigripal, gente,
ou um remédio para gripe, eu vou estar muitas vezes atrapalhando os processos de defesa do meu organismo. Assim como a febre é um remédio, a inflamação também é um remédio. O problema da inflamação é quando ela dura muito tempo, quando ela começa a cronificar. Porque se eu não inflamasse a minha garganta quando um bicho para ali, ou o meu nariz, fazendo uma rinite, por exemplo, Jana, os meus soldados não saberiam que aquele tecido está sendo atacado, que ali está o problema e que eu realmente preciso correr todas as defesas para aquele local. Ou seja, no processo inflamatório, o meu corpo se reestabelece, reorganiza. Então a inflamação não é inimiga, nem a febre é inimiga. Eu tenho que aprender a não cortá-la, eu tenho que aprender a conduzi-la. E é interessante porque hoje porque não são coisas que a gente faz, né? Ou que os colegas às vezes prescrevem. O pessoal diz, está com febre, corta. Não, gente, é muito, assim, são casos raros em que eu tenho que manter uma criança, por exemplo, principalmente uma criança, antes dos 5 anos de idade, ela pode, subindo rápido a temperatura, fazer uma convulsão febril. Convulsão essa febril, não uma meningite, mas uma convulsão causada pelo aumento rápido de febre, de calor aqui nos neurônios, vai fazer aqueles segundos ou minutos de literalmente de curto-circuito elétrico. Então, assim, é raro as pessoas que eu tenho que cortar a febre. A gente adulto, essa senhora de 57 anos, como eu, de 50 anos de idade, eu passei nesse ano passado curtindo 4 dias de febre. E isso é importante, porque eu matei ali o vírus e eu não dei chance para ele se multiplicar e desenvolver-se, né, mais à frente. E o corpo, ele pede, né, doutor Juarez? Ele pede, tipo, aquieta um pouco, fica um pouco sossegado, mas não. A gente está sempre correndo atrás da máquina, sempre correndo atrás de dinheiro, sempre atrás de uma expectativa, aquieta. Quando tu fica doente, pode ter certeza, é o teu corpo levantando uma bandeirinha branca falando assim, ó, help, help, né? Me socorre aqui porque sossega, gente, sossega. A gente está com um costume exacerbado de querer resolver na hora. Jana, então eu vou curtir minha febre, é isso que o doutor Juarez está falando? Isso, gente. Aquieta, sossega, fica ali. Porque a gente tem o costume de estar agitado, de estar na polêmica, de novo, memórias coletivas de dor. Lembra, a gente está comunicando aqui através da internet. O meu celular não está conectado com o celular do Dr. Juarez e nem com o de vocês através de um fio. Tudo vai por ondas, tudo vai por informações. Então, por isso que eu estou falando, por isso que eu botei a bandeira do Brasil aqui. Vamos emanar amor e consciência a partir de hoje, a partir de mim. Isso. Isso que o doutor Juarez está aqui, para passar informações para vocês se aqui. Quieta realmente. Tá, e assim, doutor Juarez, tem alguma coisa... Eu já percebi, tipo, minha febre, vou curtir minha febre e tal. Tem algum sintoma em específico desse coronavírus que vamos passar a verídico aqui para todo mundo, não aquela polêmica que está todo mundo criando aí. É só através do contato? Se eu der um beijo, um abraço em alguém, como é que funciona isso? Como que está esse sistema, principalmente aqui no Brasil? Então, o coronavírus... Posso qualquer coisa, ou não, eu tenho que parar a minha vida. Não, então, gente, assim, ó, eu vou dizer para você que não haveria essas necessidades se você estivesse bem. Eu, por exemplo, amanhã vou viajar, vou ver minha filha, vai se formar agora, essa semana, e eu estou pegando um voo, vou pegar um voo. Na verdade, eu vou tomar os cuidados básicos, porque ele é um vírus que por via respiratória ele passa. Quando eu falo via respiratória, é a saliva ou mucosa, que passa literalmente na mão, que às vezes vai para a maçaneta, vai no corrimão. Então, digamos que não é só no espirro ou no grito, às vezes de um instrumento ou de um elemento para outro, o próprio celular mesmo carrega um monte de bicho da gente. Então, não era para se ter isso. Eu digo que os avós e os vovozinhos é que sim, tem que estar mais quietos e tranquilos nesse momento, mais aquietados nesse momento, porque eles imunologicamente estão mais debilitados. Então,
Aí sim, os velhinhos, eu acho que os vozinhos realmente devem estar mais em casa, até esse equilíbrio dessa chegada. Porque eu vou dizer para você, Jana, como o H1N1, como os outros vírus, vai ser 4 meses que a gente vai ouvir falar dele. E depois não vamos ouvir. Vamos voltar a falar do quê? Da dengue que mata mais no país. Vamos ouvir falar vamos falar de atropelamento que mata mais nesse país. Vamos ouvir falar de outras coisas, Zika, desses outros vírus que estão nos pegando e que realmente aqui no país levam uma mortalidade muito grande, né? E é interessante, né, doutor Juarez, como isso cria uma polêmica gigante, né? Parece que é para desviar os nossos olhares, tirar a nossa atenção. E eu compartilho isso aqui porque eu acho que eu tenho liberdade, porque a tua visão é totalmente diferente de muitos médicos que eu conheci. Como eu falei, eu atuei durante 16 anos, sentando, conversando com os médicos e tal. Então, eu tenho uma visão, assim, né, de um conceito que eu acabei criando de algumas situações. Então, olha como é bacana, gente. Por isso que eu falo, acompanha o Instagram do Dr. Juarez. Ele vai trazer muito mais informações. O que ele acabou de falar é fato. A dengue mata muito mais, atropelamento mata muito mais. E Muito. então, assim, o quanto a gente está atento e o quanto a gente está dando ênfase para isso ou para aquilo. Eu agora, em fevereiro, tive a sorte de estar há 5 anos sem assistir TV. Sem assistir aqueles telejornais que causam pânico, medo, distração. Total. Que eu digo, é uma distração. Total, isso que está total. ocorrendo é uma distração. Então, assim, ó, vamos começar como o doutor Juarez falou aqui. Curte a tua febrezinha, é para tu ficar quieto, em casa. Não, mas eu tenho horário de trabalho, eu preciso, eu não sei o quê. Aquieta o teu coração, né? Jana, Não vai lá se top de remédio. Então, porque assim, o remédio ele muitas vezes vai esconder os sintomas, e sintomas esses que são sintomas numa gripe, por exemplo. Gente, numa gripe, todos os sintomas que a gente vai ter são para resolver o problema. A gente não tem que cortar esses sintomas. Se a gente voltar para trás, a bisavó não fazia isso, gente, e ela tinha sabedoria. Ela não era conduzida por indústria, ela não era conduzida por informações assim que levam a um consumo de alguns elementos. Eu quero que vocês entendam que é super importante a gente... E o que você falou, você sabe que a gente leva uma vida, e eu encontro no consultório, eu trabalho com adultos e crianças, né? Eu trabalho com a medicina integrativa em família. Tu sabes que eu encontro pessoas assim, alucinadas mesmo, no dia a dia, na correria deles. E tu sabes que são essas pessoas que facilmente são convidadas a deitar a cabecinha no travesseiro. A dor, a doença, gente, nada mais é do que um convite para fazer com que a gente se aquiete, como você mesmo falou. Deite a cabecinha no travesseiro e faça uma coisa que a gente geralmente não faz na nossa vida. Nós vivemos fazendo tudo que os outros querem que a gente faça. É o patrão, sabe? São os próprios filhos, às vezes, numa dinâmica que faz com que você fique no último ponto da fila. E aí vem uma dorzinha para justamente fazer a gente deitar a cabeça no travesseiro e repensar o que eu estou fazendo de bom para mim. Na verdade, não adianta eu amar as outras pessoas se eu não tenho um amor próprio. E o que hoje a medicina integrativa e toda a visão onde faz com que, poxa, o exercício meditativo, onde as atividades físicas, exercícios são potencializadas, tudo isso é para potencializar a amorosidade e o olhar da gente conosco. Porque você sabe melhor do que eu, quando eu trato com amor comigo, eu elevo as minhas frequências eletromagnéticas e elevando frequência eletromagnética, os meus átomos que dançam a partir dessas frequências eletromagnéticas são influenciados e convidados a se manterem em equilíbrio. Tu sabes, inclusive, melhor do que eu, os russos estudam hoje a ponto de os russos estão estudando hoje o quanto a nossa palavra, o verbo, pode tocar e mexer no DNA e nas nossas moléculas, e isso já está sendo, digamos assim, cientificamente comprovado. Para os cartesianos, para todos aqueles newtonianos que realmente... Eu preciso de evidência. Está lá as evidências agora, e nós estamos começando a computar isso. E é muito legal, por quê? Porque daí a gente consegue entender que às vezes um verbo, uma palavra, uma dica, um toque muda completamente uma vida. E você mesmo vive isso.
E é o que eu ia falar agora, doutor Juarez. Eu sou hipnóloga e não Ah, adianta, gente. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar agora. Quem está assistindo essa live, que está botando esses comentários e tal. Papel, internet, televisão, aceita tudo. Tudo. Então pensa bem no que estão colocando na nossa memória. Porque se a gente é. entrar nessa memória de dor, é isso que a gente vai ter mais. Lembra, o universo tem o efeito bumerangue. Tudo que eu mando para o universo volta em dobro para mim. Se nós continuarmos emanando. Lembra a época da crise, doutor Juarez? Ah, Ai, o qual Brasil crise? está em crise, o Ah, Brasil está sim, em da crise. última. Isso. Aí todo mundo queria entrar na crise, né? Porque senão Uhum. você se sente excluído. Então pensa Aham. assim, tá encerrando a nossa live, eu nem acredito. Vamos marcar outra, Ai, doutor Juarez? vamos marcar outra. Vamos marcar outra. E outra coisa, Vamos. o Visão de Águia está aqui assistindo a gente, Ah, e que é legal. a página do meu filho. Então, assim, eu quero convidar o doutor para estar conosco lá no Visão de Águia.